Senhor, nós te colocamos, Pai, diante da tua presença. Sim, sim. Para te louvar, te bendizer, te glorificar e te agradecer acima de tudo, Pai. Por mais este dia que nós acordamos, que nós abrimos nossos olhos, que nós respiramos, Pai. Senhor amado, Pai querido, nós te agradecemos por isso, Senhor, porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Pai. Sim, sim. E é a benevolência que nós temos todo dia, Senhor. Pai amado, muito obrigado por este momento. Muito obrigado, Pai amado, Pai querido, por isso estar acontecendo, Pai. O Senhor sabe o desejo do nosso coração. O Senhor sabe, ó Pai amado, ó Pai querido, o que realmente está no nosso coração, ó Pai. O que realmente está na nossa mente. Qual que é o intuito de tudo isso, Pai? Senhor amado, ó Pai querido, apresento a minha vida diante da tua presença, apresento a vida do Vini, a vida do Rafa. Senhor amado, que o Senhor possa nos usar. Que o Senhor possa falar através das nossas vidas. Que nós venhamos ser Senhor, de verdade, venhamos ser um megafone, ó Pai amado, de Ti, ó Pai amado, aqui na face da terra, Jesus. Sim. Que nós venhamos, ó Pai amado, falar tudo que vem do Teu trono. Sim. Senhor amado, que nós possamos impactar as vidas que escutaram, ó Pai amado, ó Pai querido, esse podcast. Que nós possamos, ó Pai amado, abençoar as vidas que escutaram, ó Pai amado, esse podcast. Sim, Que, Pai amado, pessoas possam ser impactadas, que pessoas possam ser curadas, que pessoas possam ser transformadas, que pessoas possam, ó Pai amado, ó Pai querido, perceber, ó Pai amado, que, Senhor, o Senhor é o pão da vida, que o Senhor é o único caminho. Senhor amado, que o Senhor é o abrigo para os necessitados, que o Senhor é a fortaleza, ó Pai amado, para aqueles que necessitam. Que o Senhor, ó Pai amado, é o alívio para aqueles que estão cansados, ó Pai. Senhor amado, Pai querido, esse é o intuito, Senhor. Esse é o intuito de estarmos aqui, esse é o intuito, ó Pai amado, de dedicarmos esse tempo, ó Pai amado, para estarmos aqui, Senhor, falando do teu amor, falando da mensagem da cruz, falando daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, ó Pai. Amém. Senhor amado, ó Pai querido, que esse podcast possa alcançar, ó Pai, níveis, ó Pai, inimagináveis, Senhor. Amém. Eu profetizo isso, ó Pai amado, ó Pai querido, que esse podcast possa alcançar vidas onde nós menos esperamos, ó Pai. Senhor amado, e se for para impactar uma vida, Senhor, nós já ficamos felizes, ó Pai. Porque esse é o intuito, Senhor. Esse é a vontade, ó Pai amado, que está no teu coração, ó Pai. Que as vidas, ó Pai amado, que estão no mundo, que estão se perdendo, sejam impactadas, Pai. Senhor amado, ó Pai, que nós consagramos, ó Pai, nesta hora esse podcast a Ti, Senhor. Senhor amado, nós consagramos nessa hora esse podcast juntos à mesa. Juntos na mesa, ó Pai amado, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Senhor amado, que o Senhor possa nos usar de uma maneira sobrenatural, Senhor. Senhor amado, nós não sabemos o preço que nós vamos ter que pagar, Senhor, mas nós estamos dispostos a pagar o preço, ó Pai. Senhor amado, nós não sabemos o preço, ó Pai amado, que será cobrado, mas nós estamos dispostos, ó Pai, porque o maior preço foi dado lá na cruz do Calvário pelo Teu Filho, Senhor. Senhor amado, que o Senhor possa nos usar de uma maneira, Senhor, sem precedentes. Senhor amado, que a chama do Teu Espírito Santo venha nos conduzir, que a chama do Teu Espírito Santo venha queimar de uma maneira sobrenatural, Senhor, através das nossas vidas, ó Pai. Senhor amado, que a chama do Teu Espírito Santo, ó Pai, possa incendiar essa geração, Senhor. Senhor amado, que o Senhor possa nos dar mais estratégias, que o Senhor possa, ó Pai amado, usar a nossa vida tremendamente para impactar, ó Pai, na empresa, para impactar na escola, para impactar na igreja, Senhor amado, ó Pai querido, esses jovens, ó Pai amado, que necessitam, Senhor, de uma palavra, ó Pai. Senhor amado, nós estamos à disposição, Senhor. E de verdade, ó Pai, nos usa. Nos usa, Senhor. Senhor amado, nos direciona, ó Pai, que possa ser um momento maravilhoso, Pai. Que possa ser um momento de mesa fantástico, Senhor, na Tua presença, Pai. Senhor amado, ó Pai querido, e que como o Senhor soprou vida, ó Pai amado, naquele vale de ossos secos, que através desse podcast, ó Pai, venha soprar vida através das pessoas que necessitam, Jesus. Em nome do Senhor Jesus é o que eu declaro, Pai. Eu declaro isso, ó Pai amado, sobre as nossas vidas e sobre as vidas das pessoas, ó Pai amado, que vão estar ouvindo, Jesus. Sobre a vida das pessoas que vão estar, ó Pai amado, assistindo, ó Pai. Senhor amado, eu abençoo agora todas as pessoas que vão estar assistindo, ó Pai, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, em qualquer momento, ó Pai, eu abençoo a vida dessas pessoas. E que elas recebam, ó Pai amado, o que nós temos, que é Ti, Jesus. Que é a Tua presença, que é a paz que excede todo entendimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. É o que eu te peço, Pai. Te agradeço. Amém. Amém. Glória Glória a Deus. Calma aí que... Glória a Deus.
Isso. E aí, qual que é a sensação de vocês de estar acontecendo? Eu não consigo nem falar que eu tô emocionado. Eu também. Tô muito feliz, assim. A gente fica feliz em realizar, né? E saber que é algo para engrandecer o nome do Senhor, que é para a glória dele. A gente faz tantas coisas, né? Poxa, a gente trabalha, né, para a gente ter o sustento. A gente faz muitas coisas, às vezes, tipo, que às vezes é para o homem, né? Mas quando a gente faz para o Senhor, a alegria é diferente, né, cara? A gente não sente peso, cara. O peso saiu. É. O peso literalmente saiu. Eu fico muito feliz, cara. Muito feliz. Pode falar aí que o negócio tá. Cara, primeiramente, assim, né? Como eu tinha falado com o Cauê esses dias, eu falei assim, eu tava muito ansioso por este momento, porque de primeira eu fiquei um pouco chateado, porque eu fiquei a semana toda estudando, organizando as coisas para chegar aqui e dar tudo errado, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu resolver alguns problemas ali e ontem eu fiquei até 3 horas da manhã de hoje, né? Arrumando tudo. E para honra e glória do nosso Senhor, aconteceu, tá saindo. Amém. Né? Está acontecendo. E, de verdade, é que nem o Cauê falou, é uma leveza, assim, porque, sabe, tava aquela preocupação, poxa, não é pra mim, mas nós queremos entregar o melhor, porque as pessoas precisam ouvir o melhor, né? Exatamente. De mim, não, porque nós não temos nada para oferecer, mas nós temos uma coisa, Jesus, palavra. cara, a palavra. Eu acho que é isso, e o que mais me emociona, assim, é porque antes do meu casamento, quando eu aluguei a minha casa junto com a minha esposa, eu olhei pro segundo quarto e eu falei assim, amor, tô sentindo da gente fazer um podcast. Aí passou algumas semanas, casei, aí o Cauê foi lá em casa, mano, tem algo queimando no meu coração, a gente precisa fazer um podcast. A gente precisa compartilhar dessas experiências que nós temos aqui. Aí foi uma coisa ligando com a outra, aí conversamos com o Rafa, mano, aí eu também queria fazer um podcast. Nossa, e surreal. E quando a gente parou pra sentar, mas qual é o intuito do podcast? Os três falaram a mesma coisa. Cara, falar de Jesus. Falar de Jesus. Porque assim, eu não preciso me promover. Eu não preciso falar quem é o Vinícius, Sim. o que eu faço da vida, não. Preciso falar de Jesus, que eu acho que é o que as pessoas precisam ouvir. Hoje o mundo está muito sedento por Jesus Cristo e a gente precisa levar isso para as pessoas. Elas precisam ouvir, sabe, a essência do Evangelho, quem é Jesus, o que ele fez, o que ele faz, o porquê nós o adoramos, o porquê nós o exaltamos, porque nós queremos nada em troca. Não. Cara, porque ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele pagou um preço altíssimo por mim, por você. Então, isso daqui é nada. Exatamente. Perto do que ele fez por Isso daqui é nós. um agradecimento. É. Isso beira um agradecimento. Cara, de verdade, surreal o que eu tô sentindo aqui. Eu conversei com o Rafa hoje, na hora que o Rafa chegou. E essa semana eu tava conversando com a Tainá e, cara, de verdade, essa semana foi uma coisa fora do comum. Falei pra ele, cara, tá um peso tão grande, parece que tem 1 tonelada nas costas, mas não é 1 tonelada num peso físico, mas... E aí a gente comentou que, cara, o âmbito espiritual, ele acaba afetando as coisas e é trabalho, é casa. E eu comentei com a Tainá, quando chegou na quinta-feira, a gente orou e as coisas começaram a aliviar e eu conversando com o Rafa, e eu falei pra ele, Rafa, hoje de manhã eu comentei com a Tainá, falei, cara, Deus tocou no meu coração que a gente precisa orar pela nossa casa. A gente precisa orar pela nossa casa, a gente precisa consagrar a nossa casa, a gente precisa declarar que a nossa casa é templo do Espírito Santo, que a nossa casa é a morada de Deus. E eu fiz essa oração e, cara, é surreal o que eu tô sentindo aqui. Não é tipo pra promover views, mano, que eu não tô aqui pra isso, cara. Eu não preciso disso. Eu tenho um trabalho, você tem um trabalho, o Vini tem um trabalho. E o intuito não é pra ganhar dinheiro. O intuito não é ganhar dinheiro. Cara, se lá daqui a 1 ano, 2 anos isso acontecer, glória a Deus, sim, cara. A glória é toda de Deus. E nós já conversamos sobre isso fora do podcast e nós já decidimos, cara, se acontecer, a gente já tem uma coisa em nosso coração que queima e não envolve dinheiro. Exato. Não, e acrescentando também, né? A gente aqui não tá... Ninguém aqui é teólogo. Ninguém tá querendo mostrar o quanto que sabe de Bíblia. Não é esse o intuito. Cara, eu sei pouco de Bíblia, cara. Eu sei pouco. Eu li a Bíblia
Ao todo, se eu, brincando, acho que foi 1, 2 vezes, no máximo. No máximo. E ainda eu tenho que ler muito porque eu não sei nada. Eu não sei nada. E aí a gente orou ali no quarto e, cara, e a oração que eu fiz foi que Deus, que a minha casa seja a tua morada. Eu consagro a minha casa para ti. Que a pessoa que entrar na porta da minha casa, que ela possa sentir alguma coisa diferente. Que ela possa sentir algo diferente que não é o cheiro da minha casa, que seja um perfume de rosas, não. Que seja o cheiro das águas que sai do trono de Deus. Sim. E o intuito, assim, né? Para quem vai nos assistir, né? A gente quer trazer pessoas para compartilhar dessa mesa, Sim. né? A gente, cada um aqui é diferente e a gente quer cada vez mais trazer opiniões diferentes, né? Sobre Jesus, ouvir testemunhos. Sim. E testemunhos, eles têm o poder de libertar. Sim. Você olhar para uma vida e falar assim, poxa, eu estou passando por essa mesma situação. Cara, tem jeito. Olha o que Jesus fez, Jesus transforma. Então, a ideia é essa, né? Esse é o propósito, da gente compartilhar dessa mesa, dividir o pão, sabe? Aquele famoso pão, que é Jesus. É ele, cara. E aí, tipo, a gente já teve várias conversas de 10, 15, 20 minutos, 1 hora, cara, que facilmente a gente poderia ter gravado e a gente poderia ter... falava sobre questões teológicas? Não. Falava sobre hermenêutica? Não. Falava sobre escatologia? Não. Mas falava sobre o principal, cara. Exato. Jesus. Uhum. É essa a questão. Então, cara, a questão não é essa. E várias pessoas até perguntou pro Vini, já perguntou pra mim, cara, qual que é o intuito? O intuito é Jesus. Exatamente. O intuito é a palavra, o intuito é aquele que morreu, mas aquele que ao 3º dia ele ressuscitou. Amém. E deixou para nós o Espírito Consolador. E até porque, assim, que nem eu conversei com vocês esses dias, eu estava na oração da igreja, e eu orando, e eu, Senhor, por que o Senhor está sendo tão bom comigo, sendo que eu não sou merecedor? Eu falei assim, o que o Senhor espera de mim? E começou a tocar aquela música lá, eu não trouxe nada pra mesa. Porque, cara, às vezes nós queremos enfeitar tanto a mesa, só que quem faz a mesa, quem prepara a mesa não somos nós. Quem preparou o banquete foi Jesus Cristo, cara. Ele já deixou tudo preparado, ele só quer que nós tenhamos fome e sede dele. Sim. Nós sentamos aqui, ó, Ele nos convida. pra se alimentarmos dele, sabe? Se alimentar do melhor. Exatamente. Se alimentar do melhor. Exatamente. Esse negócio de não trazer nada para a mesa, já entrando, acho que no assunto da mesa, que eu acho que é o principal aqui, cara, nós não tínhamos nada para trazer para a mesa. De verdade. E nós não temos nada para trazer para a mesa. Nós temos alguma coisa para trazer para a mesa quando nós aceitamos a Jesus. Sim. Que aí nós temos o pão da vida. Que aí nós temos a água viva. Uhum. Que ela vai transbordar de dentro da gente. Então, quando nós sentávamos à mesa com uma pessoa e nós não tínhamos Jesus, nós... o que nós tínhamos para oferecer para a pessoa? Mas eu tenho um ombro amigo. Mas o que esse ombro amigo vai fazer para uma pessoa? Muitas vezes ele não vai trazer alívio nenhum. Por quê? Porque você não tem um principal, que é aquele alívio que vem de Deus, que é aquela paz que excede todo entendimento. Exato. E aí, quando nós aceitamos Jesus, que nós sentamos na mesa com uma pessoa que ela está sedenta, e aí você fala, cara, eu tenho alguma coisa para oferecer. E aí entra naquela passagem de Pedro, que fala, cara, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Quando ele fala o que eu tenho te dou, ele não fala que, cara, eu não tenho prata, eu estou te dando minha roupa. Não estou te dando minha roupa, eu estou te dando A o presença. mestre. Eu estou te dando a presença de Jesus. E aí é o que transforma a vida da pessoa. Então, quando nós sentamos à mesa hoje, que nós vamos conversar com alguma pessoa, é isso que nós temos. Cara, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho... o alimento que eu tenho, eu posso dividir com você, sem problema nenhum. A água que eu tenho na minha casa, eu posso dividir com você. Mas o que eu quero dividir com você é o principal. Exato. É a primícia, que é o primeiro. É Jesus. É isso que eu tenho para te oferecer. Então, o intuito da mesa é isso. É você compartilhar o pão, mas o verdadeiro pão, que é o pão da vida, que é Jesus. Amém. Então, isso daqui que nós estamos fazendo, igual a gente brincou, pô, Cauê, parece que a mesa, parece que a parede foi feita para eu gravar isso, cara. Cara, se foi feito, Deus colocou lá atrás, quando a gente fez no coração, quando a gente fez a mesa, não estava nos meus planos. Tipo desenho, né? Brilhou a mesa. Assim, não estava no meu coração. Mas, cara, quem construiu a casa, quem deu todo o suporte, todas as coisas foi Deus. E se estava no coração dele, aconteceu. Sim.
E se estava no coração dele para que isso acontecesse hoje, cara, aconteceu. Cara, eu tava falando com o Vini, né? Que a gente tava falando da câmera, né? Cara, essa câmera aqui eu comprei, sei lá, faz uns 5, 6 anos. E eu usei ela assim, tipo, pouquíssimo, né? E até algumas vezes eu tinha pensado, vou vender essa câmera. Não, vou deixar guardada. Uma hora eu vou usar, uma hora eu vou usar, uma hora eu vou usar. E, cara, eu me alegro, assim, de estar podendo usar pra obra, sabe? De poder Glória a estar Deus. usando pra isso aqui, sabe? Poxa, até quando a gente foi começar a fazer os testes, né? Que eu falei, nossa, eu fiquei super chateado que tinha trincado, achei que tinha quebrado a lente. Não quebrou a lente. Poxa, glória a Deus, meu. Foi só uma coisa, troquei já a pecinha ali. Pra gente estar aqui, cara, usar os recursos, usar aquilo que o Senhor nos deu, né? Te deu a mesa, os equipamentos que a gente colocou aqui, fez tanta coisa, tanta parafernália. Mas, cara, vale a pena, entendeu? Sim. Vale a pena. A gente tá usando pra obra do Senhor, cara. Você tá abrindo a porta da sua casa, tipo, você tá trazendo a presença aqui, sabe? A gente tá se dispondo, o Vini, cara. O tanto que ele tava aqui nesse notebook, mas, cara, vale a pena. Que Vale. peso que você teve, cara. Às vezes Meu- você trabalha o dia inteiro e fala, nossa, cara, eu tô exausto, mas aqui, cara, olha o que a gente tá conseguindo fazer pra levar a palavra. Meu, é gratificante. É muito Quando se lindo trata isso. da obra do Senhor, não tem preço que pague, não tem tempo que pague. Aí eu começo a lembrar do que meu pai me fala: deixa para descansar na glória. Deixa para descansar na glória. Enquanto Quando nós morrer. estivermos aqui, nós vamos viver para Cristo. É. Nós temos nossa vida carnal, temos sim, nós temos que trabalhar, temos família, Sim. mas é aquilo que eu falo: quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão serão acrescentadas, não é que Deus vai te dar casa, Ferrari, não. É que você vai estar tão cheio dele que nada vai te faltar, cara. Você não vai precisar de nada. Você não vai precisar de carro, você não vai precisar de... Mano, você tá tão satisfeito que, tipo assim, meu, o que vinha é lucro, sabe? Exatamente. Você falou disso de buscar a presença e a questão de você estar cheio por buscar a presença. Cara, no acampamento dos jovens que nós fizemos em 2019, se eu não me engano, cara, surreal. A presença de Deus foi surreal. E duas coisas que eu lembro nitidamente. Quando nós começamos a tocar, começou a cair uma chuva. E quando nós paramos, cara, o mover de Deus foi fantástico. Quando nós paramos, nós começamos o culto 7 horas. 7 horas mais ou menos. Nós paramos às 10, 10 e meia. Só que a previsão era fazer o culto, a célula, e depois fazer um churrasco. Uhum. Nós terminamos 10 e meia. Eu olhei pro pessoal e falei, mano, e o churrasco? Não precisa, mano. Mano, aí eu... Não, e aí eu... Na hora que eles falaram não precisa, eu... Como assim não precisa? Tipo... Aí depois caiu a ficha. Cara, você já tá cheio. Você não precisa imaginar. Exatamente. A minha presença, ela te enche de todos os aspectos. Exatamente. A minha presença, ela te completa em todos os âmbitos. É na vida emocional, é na vida espiritual, é na vida física. Eu tô sentindo... Cara, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus muda cativeiro, Deus muda você de emprego, Cara, Deus transforma a sua casa, Deus promete que vai dar isso. Cara, e Ele dá. E eu tenho vivido isso, cara. E esse versículo que você falou, eu acho que é um dos meus versículos preferidos da Bíblia. Sim. É Mateus 6,33. Quando nós entendemos, né? Quando O que nós ele realmente... entendemos. Quando nós ele entendemos. realmente quer... Só que aí a gente, infelizmente, a gente acaba vivendo ele ao contrário. A gente acaba buscando as demais coisas e deixando a presença de Deus ser acrescentada. Sim. E, na verdade, é ao contrário. Nós temos que buscar a presença e as demais coisas do Senhor. E nós invertemos ele. Sim. E, cara, quando eu entendi isso... E, cara, eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu me converti com 12 anos, 10 anos. Na verdade, 8, 9 anos. Eu ia na Igreja Universal com a minha avó. E eu ficava na escolinha. E beleza. Só que quando eu fui para ir para a nave da igreja, eu saí da Universal e acabei indo para a Assembleia, que foi onde eu fui batizado. E, cara, eu sempre li esse versículo. Só que eu sempre busquei as demais coisas. Uhum. Eu sempre busquei, tipo, tudo aquilo que, de verdade, não estava escrito lá, buscar a primeira presença. Eu não buscava a primeira presença. Uhum. Eu buscava primeiro as demais coisas. Sim. Eu buscava primeiro a escola, eu buscava primeiro o futebol, eu buscava primeiro ser feliz no meu âmbito familiar e ser um bom filho para minha mãe, para o meu pai e tudo mais. E se te sobrasse tempo, disposição... Era isso. Só que era quando a presença. gente aceita Jesus, a gente esquece que a gente está deixando de viver para nós, para Sim. viver para Ele. Só que demora a cair essa ficha. Demora Demora a cair Demora, essa ficha. com certeza. E aí, cara, eu vou te falar que nós temos fases na vida, e nessas fases,
nós entendemos que, pô, realmente eu tenho que buscar a primeira presença. Sim. Só que aí a gente começa a buscar a presença de Deus. E as demais coisas, elas são acrescentadas. E aí a gente cai em outro problema. Ah, mano, Deus já me acrescentou um. Ah, então tá tudo Exato. bom aqui. Agora a busca, né? já Agora, não precisa tanto. agora eu já não preciso mais buscar. É. Agora eu já não preciso mais estar na presença de Deus. E nós caímos nessa. Cara, e inúmeras vezes eu caí nisso. Tipo, tá tranquilo, Deus tá me abençoando, cara, eu tô sentindo a presença de Deus, eu tô falando em línguas, eu tô isso, eu tô aquilo. E aí a gente entra também naquele versículo, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E aí nós nos limitamos pelo pouco. Sim. Eu gosto muito, cara, e tive a oportunidade esses dias de levar essa passagem quando eu estava falando de dízimos e ofertas, né? Eu gosto muito daquela passagem da viúva que entregou a única moeda que ela tinha, que ela entregou lá, e Jesus falou assim, ela entregou tudo que ela tinha, e as outras pessoas ofertaram o que sobrava. Cara, esse versículo ele não está falando de dinheiro ali. Exato. Ele está ensinando sobre entrega, sobre adoração. Cara, ela entendeu um versículo que muitas vezes pra gente é tão, vamos chamar de clichê para algumas pessoas, deixa até aberto em cima da TV, né, em cima do rack, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela entendeu que assim, eu vou entregar o que eu tenho, porque o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Ela entregou com alegria, com adoração, cara. É isso a nossa vida com o Senhor. É tipo, não é o que sobra, é a nossa vida. E aí o Senhor, ele é tão bom que, cara, você entregou e falou, cara, agora eu vou fazer sobrar as outras coisas. Não vai te faltar nada, cara. Porque eu entendi, eu vi a real intenção do teu coração, que é a tua entrega, cara. Isso é a coisa mais linda, cara. É o que você tem de mais precioso. Sim. Põe na presença do Senhor. E aí você busca o reino, e aí as demais coisas são acrescentadas. Não é o contrário. Por isso que eu falo, eu fiz uma reunião esses dias na igreja, eu falei assim, eu não negocio o meu ministério. Demorou para mim cair a ficha e aceitar a liderança, demorou. Mas eu falei assim, hoje eu não abro mão, não negocio. Porque eu sei o que Deus entregou nas minhas mãos, eu não faço isso por dinheiro porque eu não ganho nada. Eu faço porque eu amo Ele. E quando eu me propus a servir, a adorar, eu me propus a abrir mão da minha vida para viver o que Ele queria que eu vivesse. E eu acho que é isso, nós estarmos no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, que nem a gente estava conversando agora, eu tive poucos clientes em fevereiro e Deus não deixou faltar nada. Aluguel pago, contas pagas. Às vezes a gente fica devendo um cartãozinho ou outro, acontece, mas Deus supre, Ele não falta, Ele não deixa faltar. Por quê? Quando nós buscamos, estamos no centro da vontade dEle, fazendo, aí entra naquilo que eu falei assim, quando nós ofertamos na igreja, ou quando nós ofertar não só no fato de dinheiro, ofertar com ações, com gestos, com trabalhos, nós não temos que pensar que nós não seremos abençoados. Nós temos que pensar sim, mas o nosso coração não pode estar preso a isso. Sim. Né? Mas, com certeza, cara, se você faz por amor e se entrega a Deus, Ele te recompensa. Sim. Ele te recompensa e, assim, é muito melhor do que você tivesse trabalhado para conquistar aquilo, Exatamente. sabe? E Deus vir falar assim, ó, filho, você mereceu, tá aqui. Tá aqui o aluguel desse mês, tá aqui a conta de água, a conta de luz. Para mim é o que basta, eu não preciso que Deus me dê uma Ferrari para provar o amor dele por mim. Entendeu? Sim, ele já provou. Ele já provou. Exatamente. E o lindo de tudo, né? Deus precisa de você para fazer a obra? Precisa? Não precisa, cara. Não, e é um não bem grande, com letras garrafais. Exatamente. Sabe? Com neon, assim, ó. Tipo assim, ó, piscando. Não precisa. E ao mesmo tempo que o crente, ele passa por luta. Na igreja, fora, mas assim, fazendo a obra, ele passa por luta. Meu, a luta que a gente teve para colocar todo o setup aqui, pra montar tudo. Foi. Só que ainda assim, Deus, ele te dá o prazer de estar servindo. Cara, você podia fazer... Sabe, a gente entende o sacrifício de Cristo, a gente entende que a gente é carente da misericórdia e da graça do Senhor. E isso a gente pode fazer o que for, cara, nunca vai pagar o preço que ele pagou na cruz. Só que ainda assim o Senhor é tão bom que ele tem prazer em te dar alegria em servir, cara. Sim. Você podia servir, tipo, passando por luta. Assim, cara, não, eu mereço essa luta, porque nada paga o que ele fez por mim. Mas Deus te dá ainda a alegria de servir, cara. É igual você comentou a vida do crente não é fácil. Não é fácil. E, infelizmente, as pessoas romantizam
a vida de um crente. Uhum. Nossa, mas você não é crente, você não está passando por isso. Cara, nós não somos isentos de nada. Por quê? Porque o autor e consumador da nossa fé, ele passou por coisas piores do que a gente está passando. Sim. Cara, você imagina você tomar inúmeras chicotadas com um chicote que na ponta tinha um osso e cada chicotada ele arrancava uma lasca das suas costas? Você imagina isso? Você imagina você ter que carregar uma cruz, que eu não sei o peso, acho que deve ter alguns teólogos aí, alguma coisa que deve ter calculado o peso, deve falar alguma coisa, com... Cara, vamos dar um exemplo, tá? Essa madeira aqui, ela da mesa, ela se chama cambará rosa. E aqui ela é uma prancha de mais ou menos 6 metros. Então ela foi cortada e foi feita a mesa. Essa prancha de 6 metros, ela pesa muito, cara. Ela pesa muito. Para você carregar ela, você tem que estar em 2 pessoas. Agora você imagina uma cruz feita com uma madeira dessa, sendo que uma pessoa só carregou. Para suportar o peso de um homem. Para suportar o peso de um homem. E aí você fala, ah, mas teve um homem que no meio do caminho ajudou. Sim, o ajudou. Mas ele carregou todo o peso durante o caminho inteiro. E detalhe, né? Uma coisa é você carregar uma cruz, assim, beleza, vamos lá, vamos carregar essa mesa aqui. Você tá bem, tranquilo, você descansou, dormiu à noite e tal, você tá tranquilo. Imagina Jesus, cara. Então, só que aí não tinha só o peso da cruz. O peso da cruz que eu digo é o material. Não tinha só o peso material. Exatamente. É isso. Entendeu? As pessoas veem, ah, mas ele carregou a cruz. E as pessoas muitas vezes pensam, ah, ele carregou a cruz. Não. Você tem que falar que ele carregou a cruz. O peso de todo o pecado. O peso de todo o pecado. O peso de toda a transgressão. O peso de tudo aquilo que eu e você cometeu. Que, mano, aquela cruz não era pra ele, velho. Aquela cruz era pra mim, era pra você, era pra... Mano, era pra nós. Pra pensar que não era pra nós estarmos vivos hoje aqui, né? Não. Porque o salário do pecado é a morte. E o pecado era pra nós pagarmos o preço. Com certeza. E ele veio, né, enviado pelo Pai, pagou o preço por amor a nós. E o mais lindo de tudo, ele falou, eu vou, mas eu deixarei o Consolador. Ou seja, ele deixou parte dele dentro de nós ainda, cara. Olha isso, mano. Mano, é surreal. Surreal. E aí, lá no começo ele nos fez imagem e semelhança dele. Sim. Só que pelo nosso egoísmo, pela nossa nosso ego tão inflado de nós querermos ser descolados, vamos se dizer a palavra hoje, nós sucumbimos ao pecado. Verdade. E nós abrimos mão do que acho que é o mais precioso, que é a presença de Deus. Cara, você imagina Adão, mano, trocar ideia com Deus assim, igual a gente tá conversando aqui, cara. Mano, é surreal, velho. Surreal. Caminhar no jardim com Caminhar ele. no Caminhar no jardim com Deus. Nossa, é louco. Jardim da inocência. Mano, E, cara, aí você olha, mano, nós abrimos mão disso. Não vou colocar toda a culpa em Adão e Eva, mas nós abrimos mão. Nós abrimos mão quando nós deixamos de buscar a presença de Deus para fazer alguma coisa que vai afastar a presença de Deus da gente. Nós abrimos mão quando nós, cara, trocamos a presença de Deus por uma coisa fútil. Quando nós, muitas vezes, deixamos de ir no culto porque nós falamos que nós estamos, eu tô muito cansado porque eu trabalhei demais. E as pessoas acham que fazendo isso, o pastor vai entender. Cara, você não é o pastor. Não é o pastor. Você não vai pra igreja por causa do pastor, você não vai por causa do seu líder. Exato. É por causa de Jesus. Quando você faz isso, você não tá fazendo isso pro seu pastor, pro seu líder. Tá virando as costas pra Jesus, falando assim, poxa, Jesus, eu tô cansado, vou te trocar hoje pela minha cama. Né? Entendeu? E enquanto ele abriu mão de tudo para morrer por nós, e nós trocamos ele por um simples resfriadinho. E aí eu fico brincando, cara. E eu tava até, quando eu tava pregando com jovens lá, eu até falei para eles, eu falei assim, cara, imagina Deus chega para Jesus, parafraseando, isso não tá na Bíblia, tá? Sim. Pelo amor. Mas parafraseando um pouco, trazendo num jeito para as pessoas poderem entender. Imagina Jesus lá brincando, tipo, mano, tocando alguma coisa com os anjos, assim, brincando com os anjos, querubins. E eu até brinquei, não sei com quem foi, o pessoal deu risada. Eu falei, mano, imagina Jesus lá brincando com os anjos querubins, aí Deus chama Jesus, vem aqui. Então, tem um negócio para você. Você vai descer lá. Aí eu imagino Jesus olhando para Deus assim, falando assim, tudo bem, eis-me aqui. Sim. Você imagina. E aí ele fala assim, você vai lá. Só que Deus não deixou Jesus descer sem saber o que queria acontecer com ele. Você vai lá, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Sim. Aquele que vai sentar à mesa com você vai te trair. Aquele que vai sentar à mesa com você
ele vai te negar 3 vezes, E ele falou assim, isso vai ser necessário É. para que... a minha glória seja manifesta entre os homens. E, cara, uma coisa que eu tinha visto, assim, pegando um gancho, né? Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele fala para Deus, ele ora ao Pai e fala assim, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sabe o que estava dentro do cálice? Era a ira de Deus, cara. A ira de Deus sobre a humanidade, sobre o pecado. Era todo o pecado do mundo. Cara, imagina beber esse cálice, que tem todo o pecado, toda a ira de Deus sobre o pecado do mundo. Cara, Jesus pediu, Deus, me afasta esse cálice se for possível. Mas contudo seja feita a tua vontade. Jesus ele teve que beber esse cálice, cara. Imagina a coisa mais amarga que você já tomou na vida. Mais ruim, aquele remédio quando você era criança que você não gostava de tomar. Chocolate amargo já é ruim. Cara, não se compara. Olha o que Jesus teve que fazer. Beber tudo isso. Então, tipo, imagina, Deus chegando para Jesus e falando assim, ó, esse cálice aqui que tá vendo? É isso tudo que você vai levar. E aí você olha, cara, você fala, meu, foi tudo por mim, mano. Foi tudo por mim. Eu não sou merecedor. E aí eu entro de novo naquele assunto que... E aí nós trocamos Jesus. Cara, nada contra. Eu adoro assistir filme. Eu gosto de ir no cinema, cara. Eu sou cinéfilo mesmo. Eu gosto de trocar ideia sobre filme. Quem sabe a gente grave algum aqui falando sobre filmes e tudo mais. Então, cara, eu gosto de assistir. Ontem eu fui assistir um filme, gostei muito. Eu recomendo Creed 3, tá? É muito bom. Então, assim, meu, a gente troca Jesus por coisas banais, cara. A gente troca Jesus por uma Netflix, a gente troca Jesus por um videogame, a gente troca Jesus por um futebol. E o Estevão tava falando disso comigo esses dias, né? Você trocar Jesus até por coisas lícitas. Sim. É ilícito você, depois do dia de trabalho, você querer sentar, assistir uma televisão, assistir um jogo de futebol? Não. Você pode fazer isso. Você pode fazer. Mas e quando você, tipo, cara, eu vou trocar esse momento que eu podia descansar, que eu podia relaxar pela presença, cara? Até nas coisas lícitas. Vamos pegar um exemplo bem fresco. Cara, eu poderia estar em qualquer lugar agora. Você poderia estar em qualquer lugar. Você poderia estar no clube da sua empresa. Sim. Você poderia estar com a sua esposa tomando um café em alguma padaria, alguma coisa. Ou indo almoçar, porque agora... Ou até mesmo trabalhando. Ou até mesmo trabalhando. Sim. Mas, cara, de verdade, a presença... É que as pessoas entendem como a presença de Deus sobre o mover que, cara, você vai desmaiar, você vai fazer, você vai chorar e tudo mais. Mas a presença de Deus que eu tô sentindo aqui, de estar fazendo a vontade dele, cara, é surreal. É surreal. Então, nós poderíamos estar fazendo muitas coisas. E só pegando o gancho rapidinho, você falando sobre sentir a presença, estar aqui, o que está acontecendo lá na universidade? Lá. Ainda bem que você tocou nesse assunto. O pessoal saindo daqui para ir lá para sentir a presença. Cara, tudo bem, você quer ir lá, não tem problema ir lá. Não tem problema. Não estamos julgando isso, tá? Não estamos julgando. O que está acontecendo lá realmente é surreal. Mas você não precisa ir lá para sentir aquilo. Exato. Você pode sentir do seu quarto. Exatamente. Porque, que nem eu falei assim, ele deixou bem claro. Eu vou, mas eu deixarei. Exato. Nós temos parte dele dentro de nós. Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, cara, nós podemos sentir ele em qualquer lugar. Só depende de uma coisa, de nós mesmos. Que a palavra fala que quanto mais nós o buscarmos, mais ele se revelará a nós. Exatamente. É o que a gente estava conversando esses dias, né? A gente não pode fazer de um lugar onde a presença está sendo derramada como um tanque de Betesda. Então a água moveu ali, eu vou para lá. Cara, a água pode se mover dentro de você, cara. O Espírito Santo, ele se move dentro de você. É só você buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Cara, quando você colocar o teu coração na presença, para onde você achou, cara. Sim. Você não precisa viajar para os Estados Unidos. Quem quiser ir, pode ir. Amém. Se quiser patrocinar a gente, pra ir também. Nós vamos lá. Não tem problema. Nós vamos. Mas não se trata disso, cara. Não se trata do lugar. Você é templo do Espírito Santo. Sim. E com relação a isso, nós estávamos na célula do jovem semana passada. E aí, o pai de uma das jovens falou assim, você viu o que está acontecendo lá em Augsburg, lá em Kentucky, lá? Eu vi. E aí? Eu falei, cara, eu tenho uma opinião bem particular quanto a isso. E aí até uma das jovens falou assim, o Cauê e suas polêmicas. Aí, lá vai o negacionista, né? Não, negacionista. E aí eu falei, cara, glória a Deus pelo que está acontecendo lá. Glória a Deus, que Deus levante mais pessoas com esse coração. De verdade, cara. Que a chama do Espírito Santo possa arder em outras pessoas com esse coração.
mas isso não deve ser igual você falou, isso não deve ser um tanque de Betesda. Isso não deve ser um lugar que fala assim, não, a presença de Deus está lá. Mano, a presença de Deus está em todo lugar, porque Ele é onipresente. Verdade. E aí eu falo, e uma das coisas que eu tenho orado é para que... Obrigado, mano. É para que, cara, as pessoas que estão lá, estão recebendo essa presença, estão sendo renovadas, sendo avivadas, que não fique só ali dentro. Exatamente. Sabe por quê? Cara, é igual... a gente tem conversado muito isso, e essa questão da mesa, a questão de Deus estar falando no nosso coração, eu creio que a mesma coisa que Deus está falando no meu coração, está falando no coração do Rafa, está falando no coração do Vini. Cara, Deus tem testificado isso quando a gente conversa. E desde o ano passado que a gente falou sobre a mesa, até por um estado do nosso país, sobre o que aconteceu quanto à política, que eu não vou entrar aqui, que esse não é o intuito, que infelizmente deixou resquícios na igreja, e esses resquícios precisam ser tratados, e esses serão tratados conforme a vontade e a plenitude de Deus. Isso é fato. Mas não é isso que eu estou querendo falar. Eu estou querendo falar no sentido de, cara, Deus tem um mover sobrenatural sobre a igreja. Sim. E só que, conforme aconteceu isso lá na universidade dos Estados Unidos, as pessoas acham que só vai acontecer lá. E não só vai acontecer lá. É o que o Rafa entrou sobre as pessoas fazerem isso do tanque de Betesda, Sim, né? sim. E aí, cara, legal que acontece lá, cara, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão aceitando a Jesus, glória a Deus, o reino de Deus está sendo expandido, o reino de Deus está sendo pregado, a ordenança que Jesus deixou, a maior ordenança, uma das maiores ordenanças que Jesus deixou, está acontecendo. E só um parênteses, isso era para ser comum. Isso era para ser comum. Isso era para ser comum. Isso era para acontecer em todo culto. Isso era para acontecer se você pegar um violão e começar a tocar alguma coisa. Isso era para acontecer num parque, em algum lugar. Isso era para ser comum. Mas sabe o que acontece? Eu conversei até isso esses dias. As pessoas mudaram muito o foco porque Atos 2 foi muito claro. Quando a presença do Espírito Santo veio, diversas pessoas foram atraídas pela presença do Espírito Santo. Alguns vieram como curiosos, falaram mal sim, mas a grande maioria foram cheios, começaram a falar em línguas, porque ali o objetivo era o Espírito Santo, e a gente tem perdido isso dentro da igreja, dentro dos nossos corações, quando nós saímos tipo, numa praça para evangelizar, algo do tipo, muitas das vezes a gente se preocupa muito em levar a placa da igreja, e cara, não é isso que vai atrair as pessoas, o que atrai as pessoas é o Espírito Santo. Não é eu, não é o Rafa, não é você, é o Espírito Santo, mano. E em Atos 2 mostra muito Deus já deixando claro a expansão do reino. Porque as pessoas que eram de outras nações começaram a entender o que estava sendo ministrado. Sim. Ou seja, não é só para ficar aqui, é para expandir. É o que eu estava até comentando. Cara, nós temos que... a igreja é o lugar onde nós vamos para ter comunhão com os nossos irmãos. E ali, onde nós vamos ter comunhão, nós vamos sentir a presença de Deus. O domingo, ou a quarta, ou a quinta, ou qualquer dia que seja na sua igreja, ele nada mais é para... Não digo que é para você recarregar as baterias, porque você recarregar as baterias quando você entra no seu quarto, fecha a porta e ora a Deus em secreto. Uhum. É ali. E o secreto, ele vai refletir no externo. E o secreto, ele vai refletir naquilo que não é secreto. Que é quando você entrar no ônibus. É igual eu falo, cara, o que está acontecendo lá, quando essas pessoas saírem de lá, eu oro a Deus. E eu peço a Deus que quando elas entrem num ônibus e não tenha pessoas que conheçam a Jesus, as pessoas olhem para elas e vejam que tem algo diferente. Sim, exatamente. Eu oro a Deus, eu peço que quando eu entre num ônibus, as pessoas olhem para mim e as pessoas vejam algo diferente. Cara, uma coisa que a minha tia sempre falou para mim, ela falou assim, Vinícius, enganado é o homem que pensa que tem que ficar trancado dentro do quarto só buscando a Deus. Você tem que se trancar no quarto e buscar a Deus, sim. Mas você tem que aparecer. Só que a diferença é que... Só que a diferença é que quando você aparecer, a luz seja tão grande que as pessoas não venham reconhecer. É o Vinícius. Não. Meu, o que esse menino tem? Não é tipo, nossa, você viu o Vinícius tá diferente. Não. O que esse menino tem? Nossa, eu quero isso pra mim. Sabe? Tipo, eu não preciso ser reconhecido. Eu preciso... transparecer o que está dentro de mim, o que está queimando de mim, e transbordar isso, as pessoas enxergarem Jesus através de mim. Exatamente. É uma oração que eu sempre faço quando a gente vai louvar, eu falo assim, Senhor, que a sua nuvem de glória, de graça, enche este lugar e as pessoas não venham olhar para mim
tocando, ministrando, o Rafa tocando, ministrando, não. Que as pessoas vão ver, meu, o que tá acontecendo aqui? Nossa, olha essa presença maravilhosa. É o Vinícius? Não, é Jesus Cristo ali, ó. Sim, entendeu? É isso. exatamente. É isso daí, cara. E eu oro a Deus para que isso não seja só Claro. uma nuvem passageira. Não. E a Sim. gente vê assim, né, que algumas pessoas, né, sempre existem, né, os críticos do que está acontecendo lá, né? Até quando começou, e eles começaram como um culto, né? Um Sim. culto que não parou, né? Não teve fim. E muitas pessoas começaram, né, a criticar dentro da própria igreja, né? Falar assim, mas isso não é um avivamento, porque eles estão só fazendo um culto e tudo mais. É aí que está o ponto. É depois dali. É Exatamente. dali para fora. Mas ali eles estão louvando, estão buscando, caralho, isso não é um avivamento, ninguém... a galera não tá caindo todo mundo lá no fogo, não tá, né? A galera, tipo, o cara que não tem um braço, não tá... Tá até acontecendo algumas coisas, alguns testemunhos Sim, ali sim. de casamentos sendo restaurados, de pessoas... Roda. Então, assim... Mas ali é só uma demonstração do que Deus pode fazer, exatamente isso que vocês estão falando aqui. Dali para fora, cara, o avivamento a gente vai ver quando aquelas pessoas que buscaram de verdade, não só pela emoção de tipo, estou lá nos Estados Unidos, mas dali para fora, cara. Agora essa porção que você recebeu, vai e distribui. É dali para fora. Até porque eu acredito assim que é a essência, mano. Você buscando a essência, é que nem eu sempre falo pros meninos, assim, ultimamente Deus tem queimado muito isso no meu coração. O porquê não tem acontecido milagres dentro da igreja? Porque Deus deixou ser Deus? Não. A palavra fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que mudou? A nossa fé, a nossa esperança, a nossa busca, sabe? Nós temos buscado errado. Porque nós estamos indo buscar a Deus sempre por uma casa, por um trabalho, por um carro. É o que a gente conversou no começo. A gente não vai buscar Deus pelo que ele é. A gente vai buscar Deus porque ele pode fazer. Tipo assim, poxa, Deus pode me dar um carro, então eu vou buscar ele. O Senhor, me dá um carro porque você pode me dar um carro. E não é isso, cara. Não é isso. Então, o que está acontecendo lá, eu espero também, essa é a minha oração também, que queime no coração das pessoas, para que quando elas forem sair dali, milagres possam acontecer, porque elas vão estar cheias de Jesus, com fé, crendo no que ele pode fazer. Porque a pessoa que está lá foi cheia e ela pode fazer? Não. Mas porque Jesus vai poder operar milagres através das pessoas, porque nós só somos canais. Sim. Cara, Jesus usou uma mula. Então, assim, é que nem eu falei, ele não precisa de mim, de você. Ele só precisa de um canal. Sim. Canal ali para Se fazer nós, se nós não fizermos, as pedras vão fazer. Exatamente. As plantas vão fazer. Os animais vão fazer. Porque tudo foi construído para a honra e glória de Deus. Quem nós somos? Nós não somos nada. Não. Exato. E aí, pegando o que você falou, as pessoas, hoje, se não tiver um mover de línguas estranhas, se não tiver uma cura, se não tiver... Deus não está ali. Mas será que Deus não está ali? O mesmo Deus que ele trabalha no barulho, ele trabalha no silêncio. O pessoal foi rodear a muralha de Jericó, tiveram que circular em silêncio. Uhum. No última volta, eles tiveram que gritar. Sim. Então, ou seja, será que Deus só trabalha no barulho? Será que Deus só se move nisso? Sim. É igual... vocês estavam falando sobre isso, eu estava lembrando, né? Quando Moisés sobe para o monte e Moisés fica lá em cima, a primeira coisa que o povo começa a fazer, começa a levantar outros deuses, começa a querer adorar outras coisas, e Moisés estava lá buscando. E, cara, o que queima no meu coração, o desejo do meu coração, é de ter o mesmo ímpeto, o mesmo desejo que Moisés teve, que chegou a mover o coração do Pai. Porque Deus falou assim, eu vou destruir esse povo. E Moisés tinha uma intimidade tão forte com Deus, a ponto de falar assim, não destrói esse povo. Deus fala, tá bom. Cara, sabe você ter uma intimidade de você poder conversar com Deus, tá bom. Tipo, é uma intimidade fora do normal, sabe? E as pessoas estão buscando, tipo, às vezes olhando para as pessoas. Essa pessoa está movimentando, essa pessoa está fazendo o pessoal cair no fogo e tal. É ali que Deus está. Cara, aí a pessoa sai, e aí? Deus não está mais. E aí, cara, você está buscando Jesus? Você está buscando a presença ou você estava olhando para o homem? Sabe? Cara, a sua busca tem que ser você e Deus. Cara. E posso acrescentar só uma coisa? Você acha que Moisés não sabia que ele não iria entrar na Terra Prometida? Eu acho que Deus falou. Deus já tinha falado para ele, com certeza. Certeza. E mesmo assim, ele fez pelo povo, sabendo que ele não iria usufruir. Mas ele falou assim, o povo vai usufruir. Vai. Entendeu? Eu
Deus falou, então eu vou obedecer. Dentro disso de buscar a presença, entra numa passagem que eu gosto bastante, que é de Êxodo 19, que é quando Deus fala assim, eu vou descer. Se santifiquem, se consagrem, busquem a minha presença, porque eu vou descer e eu vou descer no cume do monte e, cara, eu vou estrondar tudo, eu vou abalar tudo e a minha presença vai ser constante. E aí, quando desceu e o monte começou a fumegar, vai lá, Moisés, vai lá porque, cara, tá muito... vai lá, é só você e Deus mesmo. Deu ruim. E aí, nós trazemos isso, nós pegamos o pastor e falamos assim, pastor, vai lá, ora a Deus por mim. Vai lá, ora a Deus, ora aí porque a minha irmã tem que ser curada. Ora aí porque eu preciso de uma porta de emprego. Ora aí porque eu preciso de uma providência. É o guru, ora aí, né? Ora aí porque eu preciso pagar meu aluguel. Mas calma aí. O mesmo espírito que está no pastor, ele não está em você, não está em mim, não está em você? Não é tirando, não é querer Não, tirar não, a autoridade. não estou tirando. A autoridade do pastor é autoridade. Isso eu não estou tirando a autoridade do pastor. Mas, cara, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso ao trono do Pai. Sim. E aí nós queremos que Moisés, o pastor, vá no nosso lugar. E aí acontece isso. O pastor não está hoje na igreja, então Deus não veio. Como assim Deus não veio? Eu não entendi. Mas a Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Sim. E nós podemos, e nós sentimos a presença dele hoje aqui já. Sim. Então, cara, e nós sentimos a presença de Deus. A presença de Deus é maravilhosa. E assim, tem algum pastor aqui? Não. Não tem. Tem o futuro, né? Amém, Vini. Você, Pastor Cauê aí. Se possível, Deus, afaste de mim esse cara. Mas, cara, né? Outro dia eu compartilhei aqui com vocês que eu tinha visto um vídeo na internet, né? Dessa questão da tanta busca por profetas, né? Não, então eu preciso buscar um profeta, aquele cara da revelação que vai falar para mim o que eu tenho que fazer. Cara, você percebe assim, quando você coloca um profeta dentro de um contexto. Então, Adão, antes de pecar, ele tinha plena comunhão com Deus, né? Então, Deus chegava para Adão e falou assim, agora você vai lá e você vai dar nome para aquele bicho ali, né? Coloca o profeta nesse contexto. Coloca o profeta nesse contexto. Então, chega lá, Deus fala assim para Adão, fala, Adão, você vai dar nome para esse bicho. Aí chega o profeta, fala assim, Adão, eis que te digo. Deus falou para você dar nome para aquele bicho. Adão vai olhar para o cara e falar assim, cara, eu ouvi, velho. Eu ouvi. Então, assim... que te digo? Você vai chamar de elefante. Você vai chamar de... Cara, eu ouvi, tipo... Então, assim, você começa... E, de novo, não é tirando assim, Deus levantou pessoas. Mas, cara, tem coisa que você pode ter esse relacionamento com Deus. Você não precisa buscar no profeta, cara. Você não precisa, você pode ter essa intimidade com Deus. A palavra, cara. Exatamente. A palavra, então... Cara, e é isso que... Eu acho que a partir do momento que nós se colocamos na posição, igual lá no começo eu falei sobre a questão de quando eu aceitei Jesus, eu não ter entendido sobre a questão de buscar primeiro o reino de Deus. Eu, ao longo do tempo, ter conseguido ir assimilando isso, e eu estou assimilando isso até hoje, cara, a partir do momento que nós entendemos isso, nós viramos profetas de Deus. Nós viramos profetas de Deus para nossa casa. Nós viramos profetas de Deus para a nossa vida. Nós viramos profetas de Deus para a vida das outras pessoas. Não estou falando que nós viramos profeta do eis que te digo, mas nós viramos profetas de, Rafa, eu oro e abençoo sua vida e creio que Deus vai fazer. Sim. Vini, eu oro, abençoo sua vida e creio que Deus vai abrir a porta. Cara, isso é a mensagem profética, isso é a mensagem de você estar profetizando sobre a vida de uma pessoa sem ser profeta, de falar assim, cara, eis que te digo. Entendeu? E porque as pessoas banalizaram o eis que te digo. Então, quando uma pessoa vem falar assim, cara, eis que te digo, e aí você vai falar, putz, agora eu vou fazer igual de Gideão, vou pegar e fazer 3 provas com Deus aqui, porque o eis que te digo, eu não sei se é eis que te digo mesmo. É que nem eu conversei com o Rafa esses dias, eu falei assim, não tem problema. O cara chegar pra mim e falar assim, Vinícius, eis que te digo isso, isso, isso e aquilo. Só falar assim, beleza, agora eu te ouvi, só que agora eu quero ouvir de Deus, porque o mesmo Deus que falou com você, ele pode falar comigo, no particular comigo. Exatamente. Por que Deus não pode falar comigo? Eu sou filho também. Exatamente. Entendeu? Então, assim, beleza. Não, cara, tá bom. Você falou aí. Mas agora eu quero que ele fale diretamente comigo, confirmando o que você falou. Porque eu posso ouvir a voz do Senhor. Sim. Aí é por isso que eu tô falando que, tipo, meio que banalizaram isso, entendeu? Sim. Porque aí ficava isso que te digo ali, isso que te digo aqui. E não tô banalizando a questão do profeta. O profeta tem que ir na igreja? Sim, tem que ter.
Porque a Bíblia fala que uns vão ser separados para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para missionários, outros para evangelistas. Cara, e é isso, tá na Bíblia. Sim, Quem sim. sou eu para falar que não tem que ter profeta? Não tem que ter profeta, sim. Só que, cara, o maior profeta na nossa vida somos nós mesmos. Exato. E se eu não orar e eu profetizar sobre a minha vida, que Deus vai ser sobre a minha vida, que Deus vai ser sobre a minha casa, que Deus vai ser sobre o meu trabalho, que Deus vai ser sobre o meu ministério, quem vai profetizar? Sim. É que muitas vezes a gente quer terceirizar a responsabilidade. A gente quer terceirizar o preço a pagar. Sabe? O preço de você passar horas ali orando. Assim, então deixa eu terceirizar isso aqui. Então o Cauê tá orando mais do que eu. Poxa, o Cauê, então eu vou colar na dele, entendeu? Pô, Cauê, vai lá e ora pela minha família. Porque você tem alguma coisa diferente. Só que eu não quis pagar o preço de ir lá orar o tanto que você orou. Quis terceirizar isso, cara. E esse é o maior perigo. A gente olha para uma pessoa e acha que ela pode fazer, só que você não quis pagar o mesmo preço que ela pagou, cara. Então esse a gente fala assim, cara, eu tenho responsabilidade dentro do reino. Eu tenho que me separar. Eu tenho que parar de buscar as coisas que eu tenho buscado e buscar a presença. É comigo, começa comigo primeiro. Eu tenho pessoas ao meu lado, tenho pessoas acima de mim que são referência para mim, mas elas não podem ser responsáveis por algo que depende de mim. É eu com Deus, sabe? Você falando isso, não sei se o Vini quer falar alguma coisa sobre isso, mas você falando sobre a questão de terceirizar, cara, a gente até comentou no dia que a gente foi no teatro lá e tudo mais, e é a mesma coisa de você ir para a igreja, cara, e na sua semana você não buscou, você não orou, você não jejuou, você não se consagrou, você não leu um versículo da Bíblia, e aí você chega na igreja, e aí você quer que o grupo de louvor faça às vezes do seu louvor. E aí faça você arrepiar, faça você chorar, e aí você quer que o pastor que vai pregar, cara, que seja uma mensagem que te impacte. Mas, cara, é igual eu falo, e Deus tem que colocar isso no meu coração. Cara, o culto, ele é pessoal. O culto, ele vem de você mesmo. Cara, o culto de domingo nada mais é do que, cara, você juntou seus gravetinhos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No domingo, você vai pegar todos esses gravetinhos aqui no domingo, no culto, e você vai levantar como um sacrifício de louvor para Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se você ficar 7 dias sem comer, sem beber água, sem nada, você acha que você vai ficar bem? Você vai para o hospital. Cara, a palavra é o nosso alimento. Se a gente não se alimentar dela, Exato. se a gente não beber de Cristo, a gente não vai ter vida. Exato. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas não acontece isso na minha vida, por quê? Peraí, você tem buscado? Porque o inimigo se levanta. O inimigo tá... sei lá o que é difícil e tal. Mas você tem buscado? Você tem se alimentado? Você tem pelo menos conversado com Deus? A gente separa 5 minutos do nosso dia para tantas coisas. Porque é o que eu falo. Não é a quantidade, é a intensidade. Não é você ficar 2 horas orando. Porque às vezes você pode ficar 2 horas orando sem intensidade, com o coração duro. Agora, você ficar 5 minutos com intensidade, com o coração aberto, disposto a ouvir, a conversar com o Pai, é muito melhor que você ficar 2 horas à toa. É de novo aquela tua única moeda. Exatamente. E aí a pessoa quer chegar no culto... E aí quer que, tipo... Deus quer que o ministro faça milagre. Quer que Deus cure, quer que Deus liberte. E aí entra no que você falou, entra no que você falou. Aí ele fala assim, o Vini hoje não estava muito inspirado, né? Não estava muito inspirado, ele não estava... acho que tem alguma coisa ruim na vida dele. O Cauê trouxe uma palavra, o Cauê cantou uma música ali que ele desafinou. Cara, eu vou desafinar mesmo. Entendeu? Isso vai acontecer. E aí entra no que você falou. E entra no que você falou também. Deus mudou? Não. Por que não acontecem mais milagres? Por que não acontece mais pessoas sendo curadas? Por que pessoas não estão sendo batizadas do Espírito Santo? Por que vidas não estão sendo alcançadas? Será que é porque Deus mudou? Ou é porque nós mudamos o nosso jeito de buscar a Deus? Nós deixamos Deus em segundo plano. Nós deixamos Deus para depois. Nós pegamos e fazemos uma lista e falamos, não, primeiro é meu trabalho, meu trabalho, minha casa, e depois minha família, e depois é Deus. Sim. Só que, cara, a Bíblia fala que amai a Deus sobre todas as coisas. Sim. E o segundo maior mandamento, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, e aí, Deus mudou? Não mudou. Não mudou. Então, assim, não dá para eu não buscar a Deus durante a minha semana, não dá para eu não orar, não me consagrar, não jejuar, e não pegar e não ler a Bíblia,
E depois eu queria chegar no culto lá e falar assim, mano, a palavra foi... Hoje eu não gostei do Hoje eu não culto. gostei do culto. Hoje o pastor não tava gostei. com a revelação. Não gostei do culto. Entendeu? Mas, O pastor não teve a revelação não hoje. teve, né? Você falou dos gravetinhos, cara. Eu não dá pra esquecer da passagem, né, de Vou aproveitar Elias. comer um gravetinho. Não, um gravetinho. Não dá pra esquecer a passagem de Elias, né? Então ele estava ali diante dos profetas de Baal, falou, beleza, faz o que vocês quiserem, invoca o Deus aí de vocês. Cara, só que ele teve o entendimento, a sabedoria de tipo assim, beleza, agora é minha vez, eu vou agora reconstruir o altar, eu vou limpar o altar, senão a presença não vai vir. Eu tenho que ter esse entendimento. Então eu tenho que me separar agora, né? Pegando referência do altar, falar assim, agora eu tenho que tirar tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo, para ir a presença vir. Se eu quiser deixar o altar de qualquer jeito, a presença de Deus não vem. Ele teve o entendimento, a sabedoria, para que o fogo pudesse E descer. a reconstrução do altar, ela tem que ser constante. É. É igual, eu vou te dar um exemplo. A gente comentou, pô, o Vini ficou até 3 horas da manhã fazendo as coisas. Você também veio na correria. Cara, hoje eu levantei às 6 da manhã pra gente dar uma geral, terminar as outras coisas que a gente tava arrumando a casa, pra Tainá fazer um bolo. Então, cara, cada um se sacrificou do jeito que podia. Ontem nós chegamos 10 horas da noite em casa, 10 e pouco. A gente foi dar uma geral na casa, arrumar a casa e tudo mais. Cara, por quê? É um sacrifício. É a mesma coisa com a gente. Se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que arrumar a casa. Só que nós chegamos a um determinado ponto que nós falamos assim, Jesus, você pode entrar até aqui. Nessa porta aqui não entra não, porque aí tá cheio de bagunça. Mas é a bagunça que Deus quer tirar. É isso que nós não entendemos, é a bagunça que Deus quer tirar. Porque não dá para você ser cheio da presença de Deus se você tá cheio de alguma outra coisa. Não tem como eu encher um copo se ele já tá cheio de alguma coisa. E sabe o que eu acho muito, assim, o que acho muito incrível em Jesus é porque, tipo assim, você já permitiu ele entrar na sua casa, só que, assim, esse copo tá fora do lugar. Ele não chega e faz isso. Ele fala assim, ó, Vinícius, posso fazer isso? Se você permitir, ele vai trabalhar esse copo aqui, vai falar, ó, esse copo, Vinícius, não é aqui, ele é aqui. Agora, se você não quiser, ele não é invasivo. Não. Ele bate. Não. Ele bate a porta. Ele bate a porta e... Estou a porta e bate. Aquele que abrir, eu entrarei. E aí entra na questão da mesa. E ceiarei com ele. Exatamente. E entra na questão que lindo, entendeu? Então, acho que chegamos, né? Voltamos para a mesa. Aí é o que a gente comentou. Cara, a mesa no Antigo Testamento, ela trata a questão da Páscoa. E aí ela aponta tudo para Jesus, que vai ser a celebração da Santa Ceia. Então, cara, tudo aponta para ele. Mano, a gente falou de inúmeras coisas aqui, só que no final, tudo apontou para a mesa. Tudo apontou para Jesus. Tem roteiro, hein? Tem roteiro. Tudo apontou para Jesus. Então, cara, é isso. Tipo, não dá não tem crente super-herói, cara. Não tem crente super-herói. A gente vai passar por tribulação, a gente vai passar por luta. Só que a gente vai entender que a gente vai passar por luta. Só que se Jesus estiver no barco, cara, vai ser bem mais tranquilo. Ou se ele estiver fora do barco, saia do barco e vai com ele. Vai com ele. Entendeu? Vai caminhar pelas águas com ele. Eu caminhei, hein? Na peça da Páscoa, eu fui Pedro. E assim, cara, e é tudo mais tranquilo. A gente falou aqui, cara, tava um peso. A gente não tava indo, não vai. Pô, quando nós entregamos para Deus e nós falamos, Deus, nós queremos fazer a tua vontade. Que isso daqui seja feita a tua vontade. Que no dia que isso daqui não fizer a tua vontade, que possa acabar. Exato. Que no dia que isso daqui for em prol de dinheiro, for em prol de alguma coisa, de alguém se promover, que acabe. Que aí a gente possa entender, cara, chegou. Só pra gente finalizar, né? Eu gosto muito quando o Juninho Afran, guitarrista da Oficina G3, quando eles estavam tocando bastante com a banda, chegou um momento que eles falaram, vamos parar. Sabe por quê? A igreja está servindo mais a gente do que a gente servindo a igreja. Então é o momento de a gente saber parar. Para tudo. Vamos voltar. E como é que você volta? Buscando. Você volta lá pro começo. É você ali no teu quarto. É oração, é jejum, é buscar a presença. É isso, cara. É isso. Assim, quero propor algo para vocês, pra gente poder encerrar. E a gente cantar só o refrão do Só Pra Te Adorar na capela mesmo. Vocês topam? Bora. Vai ficar desafinado, mas depois você arruma. Só afastar um pouquinho. Para não estourar o áudio. Vamos lá. Aí depois da gente cantar isso, a gente já fala o Instagram.
certinho e a gente Isso, já encerra. Já agradecer de antemão aí, todo mundo que assistiu, ouviu a gente, né? Primeiro podcast, né? Primeiro podcast. É o primeiro só abertura, episódio, né? Primeiro episódio aí para honra e glória de Deus, que seja o primeiro de muitos, e esses muitos que venham a ser tudo conforme Amém. a vontade do Allah. Você que está assistindo aí, que Deus possa abençoar a tua vida, que tenha servido de bênção aí para você, para sua casa, já manda para todo mundo. Em nome de Jesus. Sim, que vidas possam ser abençoadas. Amém. Esse é o principal. Bora. E é aquilo que nós falamos, você não está aqui, mas Jesus está aí com você. Sim. Então, usufrua disso, Sim. sabe? Que você possa ser cheio do Espírito Santo, aí que você possa sentir a presença dele na sua casa. Você não precisa ir para lugar nenhum para você sentir a presença dele. Aí onde você está, por trás dessa televisão, desse celular, desse computador, você pode ser cheio do Espírito Santo e você pode sentir a presença dele, sim, tá bom? Ele quer tocar a vida dessas pessoas. Sim. Ele quer tocar seu coração, ele quer tocar sua casa, ele quer tocar sua família, ele quer quebrar cadeias que estejam te impedindo de adorá-lo. Então, que você possa, na sua casa, orar. Que você possa, na sua casa, nesse momento, se entregar para Deus. Cara, nós não somos ministros, nós não somos pastores, nós não somos teólogos, nós não somos perfeitos, nós erramos demais. Nós somos bonitos, sim, mas isso é porque nós temos... Somos humildes também. Mas isso é porque nós temos Jesus na nossa vida. Amém, e a partir do momento que você tem Jesus, a beleza de Cristo ela entra na sua vida de uma maneira sobrenatural. É isso, por isso que eu te acho lindo, meu irmão. Então, que você possa, nesse momento, se desprender. E que a sua vida seja abençoada, e que o seu trabalho seja abençoado, que o seu ministério seja abençoado, que tudo aquilo que o inimigo tenha tentado fazer para poder tirar da presença de Deus venha cair por terra. E eu profetizo sobre a tua vida o sopro do Espírito Santo, o sopro de vida. Que eu profetizo sobre a tua vida, a chama do Espírito Santo venha queimar no seu coração, que a chama do teu Espírito Santo venha arder de uma maneira que você venha entender que você precisa fazer mais, que você precisa impactar outras pessoas, mas tudo isso transparecendo a glória e majestade de Cristo. Amém. Nós vamos cantar esse louvor e que você seja abençoado por isso, que você seja ministrado por isso e que você sinta a presença de Deus da mesma maneira que nós estamos sentindo aqui. A presença de Deus ela é maravilhosa. Ela nos traz uma paz que excede todo o entendimento. E que essa paz venha entrar sobre a tua casa agora. Eu profetizo que a paz que excede todo o entendimento venha entrar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, louvado seja Uma salva de palmas. Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Próximo podcast, se Deus quiser, estaremos com um convidado especial. O pastor vai falar o nome? Pode falar. Quer falar ou quer deixar Não, surpresa? pode falar. Vamos aguçar um pouquinho, né? É. Acho que a gente já aguardou demais agora. Vamos deixar um suspense? Também. deixar Aí a no gente primeiro? faz um post na. Um post a gente vai. aí vocês vão Então, descobrir como a quem gente vai fazer um post, já pegando o gancho, nós temos um Instagram que se chama, e agora nós vamos revelar o nome do podcast. O nome do podcast é Podcast Juntos na Mesa. É isso aí. Então, você que tem aí redes sociais, né? Sim. Logo mais a gente está no Facebook, YouTube Sim, e tudo, né? Sim. Mas Facebook, começando YouTube, pelo Instagram, é. @Juntos na Mesa. Juntos na Mesa. É isso aí. Segue a gente. Nós não estamos querendo que você siga por
por termos inúmeros seguidores. Até porque não tem nem o nosso nome. É. Tá? A gente não divulga o nosso nome, nem perfil pessoal, nada. Nem de igreja. né? Não é? Detalhe somos de igrejas diferentes, Sim. só que nós estamos aqui para divulgar placa de igreja. Nós estamos aqui para divulgar o nome que é acima de todo nome. Jesus. E o nome dele é Jesus. E isso Amém. mostra que, tipo, a igreja de Cristo, ela tem que ser unida. Sim, é um só corpo. A placa é só um meio de localizar. Que nem você tem a mão direita, você tem a mão esquerda, mas faz tudo parte do mesmo corpo. Exatamente. Então, assim, nós somos unidos e vamos juntos trabalhar aí para que o nome do Senhor possa ser propagado aí a todos e que todos possam ser cheios do Espírito Santo e que isso daqui possa fazer diferença na vida de alguém. Sim. Uma vida que for alcançada Glória a já Deus. valeu a pena. Valeu a pena. Já valeu a pena. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. é isso. Você siga a gente nas redes sociais, Isso aí. Sim. que você possa colocar lá, @Juntos na Mesa, tanto no Instagram, No Facebook. no Facebook No, e no YouTube vai estar, acho que juntos na mesa também. no YouTube também vai estar Juntos na Mesa. Mas no Instagram a gente divulga tudo bonitinho. Então, é isso, é o primeiro podcast que você esteja orando pela gente, que nós somos carentes das suas orações também. Sim. Até porque Então- não é fácil, né? Exatamente. Porque assim, vocês estão vendo tudo bonitinho e arrumado. Mas a gente tá aqui desde as 8 da manhã e agora é 1 hora da tarde. A gente tá desde as 8 arrumando tudo. E é problemas atrás de problemas e solucionando bugs e essas coisas tudo. Então não é fácil. Então a gente precisa da sua Exato. oração, assim, que a gente sabe que é um levante. O inimigo não quer que isso aconteça. Exatamente. E que esse seja um canal aberto, né? Sim, que você sim. também, se você quiser pedir oração, estaremos levando, né? Cada um tem a sua igreja aqui, Sim. podemos levar para a igreja, para os pastores estarem orando também. Nós estamos orando por você. É um canal aberto. Que a gente possa, quem sabe um dia, né? Você esteja aqui também. Sim, se né? você... Ó, eu tenho uma história legal, um testemunho legal, Poxa, gostaria de estar vamos- participando. Entre Meu, em contato com a Tem gente. café, tem café, tem balinha. tem balinha. Tem um bolo ali feito com todo carinho e amor. Então, Glória e que se você quiser deixar alguma pergunta no chat para o convidado que vai vir, mesmo você não sabendo, que você possa deixar lá no Instagram, lá no Facebook, lá no YouTube. Olha pra essa aqui, ó. Então é para essa dali? Então, vamos lá. Se você tiver alguma pergunta sobre Não, alguma vai, vou focar coisa. no seu rosto, então. Agora Vai. Não, não precisa não. Só porque você Olha falou. que menino lindo aí, ó. Só porque você falou. Calma. Calma aí que caiu um cílio dentro do meu olho. Ó, até dei um zoom aí pra ficar eu e você Olha lá. bonito na foto. Então vamos lá. O Rafa é bonito também, mas. Agora é o momento do Cauê. Vamos lá. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa sobre a questão da mesa, sobre a questão de comunhão, sobre alguma pergunta que você queira fazer, a gente vai te responder na medida do possível. A gente vai procurar os pastores da nossa igreja, a gente vai procurar dentro da palavra alguma coisa para poder te responder. Se você quiser deixar alguma pergunta com relação ao convidado que a gente vai divulgar durante a semana, também pode fazer, que a gente vai estar tentando responder na medida do possível. Como a gente está começando, vai ser um processo um pouquinho mais lento, um pouquinho mais transitório. Então, tenha um pouquinho de paciência. A gente vai tentar responder todas as perguntas possíveis. A gente também tem nosso trabalho, a gente tem a nossa vida, tem os nossos estudos. Então, a gente vai tentar conciliar tudo para que tudo chegue a você da melhor forma possível e que o nome de Deus seja glorificado. Então, deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário lá também, que é muito importante, sobre a questão do áudio, sobre a questão da gravação. Cara, muda um pouquinho a câmera ali, assim, assado. Muda um pouquinho o áudio. Um pouco aqui também a estrutura do ambiente, né? Sim. As paredes e tal, pra não aparecer geladeira, Sim, armário. é tudo bem rústico. É caseiro. é o caseiro. primeiro, é o nosso primeiro também. É o nosso primeiro. Então, de repente, a gente vai gravar em outros ambientes também. E isso vai ser conforme o tempo. Então, que você possa ter paciência. E que Deus possa te abençoar através das nossas vidas, em nome de Jesus. E não se preocupe só com a estrutura, sabe? Que você possa se preocupar com o que está sendo falado aqui, que é o mais importante. A estrutura não importa, né? A gente vai tentar sempre dar o melhor, sim, claro, mas o mais importante é o que é falado, né? O que está sendo ministrado aqui nos nossos corações, Nós estamos que isso possa preocupando com passar isso. para vocês. Exatamente. Nós estamos preocupando com isso, com o que vai ser falado, com o que vai ser ministrado, porque ao mesmo tempo que você edifica, você acaba machucando alguma pessoa com uma palavra. Então, a gente vai se preocupar com isso também. Então, é isso. A estrutura, eu acho que é entre aspas, o de menos. Exatamente. Então, que a sua vida possa ser abençoada. Amém. E é isso. É que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração. Que a presença de Deus possa ter inundado a sua casa. O Vinícius falou no começo que nós estávamos cheios do pecado quando nós não tínhamos Jesus. Mas a Bíblia fala que onde a
habitou o pecado, Superabundou a graça. superabundou a graça. Glória a Então, Deus. que possa superabundar a graça na sua vida. Em Amém. nome de Jesus. Então é isso, Deus abençoe, que você possa ter um excelente dia. Se você está escutando durante a semana, uma excelente semana. Se você está escutando no final de semana, um excelente final de semana. Se for de dia, um ótimo dia. Se for de tarde, uma ótima tarde. Se for de noite, uma ótima noite. Se for de madrugada, que você possa escutar e possa orar de madrugada pela gente também. Deus abençoe, galera. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, pessoal. É nóis.